E está acabando. Essa é a nossa última aula que vai falar sobre deslocamento do equilíbrio, tá? Então a gente vai falar hoje a última parte de deslocamento do equilíbrio, que é aquela que envolve a variação do deslocamento do equilíbrio em função da temperatura. Bom, você se lembra como é que a gente falou na sala de aula? Não esquece não, pessoal, curte aí o canal, porque você está tendo aula de manhã comigo, você está lá na escola comigo, e aí eu gravo essa aula. Você não entendeu isso que eu falei? Aqui você tem uma oportunidade de lembrar o que aconteceu de manhã. Você perdeu essa aula. Se lembra aí que o sininho aí vai te avisar que você precisa assistir essa aula, ou se você assistiu e não entendeu, você pode vir aqui reforçar. A maior parte das questões que a gente faz em sala, a gente faz aqui também. Então, bora lá. E se você continua com dúvida, avisa aí, que aí a gente tira essas dúvidas também por aqui. Se for uma dúvida maior, aí mais interessante, aí eu gravo mais uma aulinha sobre essa dúvida. Já pensou? Então, prepare-se para a gente poder encerrar esse conteúdo de deslocamento do equilíbrio. Tá pronto? Bora lá. Já curtiu? Vai lá. Curte aí. Ok. Vamos lá, agora tá pronto. Já mesmo? Bora. Venha. Deslocamento do equilíbrio, só que agora a gente vai falar sobre o efeito da temperatura. O que acontece? Quando nós temos um determinado sistema, esse sistema, toda reação vai ter, então, uma situação dela ser ou endotérmica ou exotérmica. Esse ΔH aqui no final me mostra que essa reação aqui direta, ela é uma reação endotérmica, que acontece então com a absorção de energia térmica, e se uma reação em um sentido ela é endotérmica, no sentido contrário ela vai ser exotérmica, tá? Necessariamente, sem exceção, endotérmica num sentido, exotérmica no outro sentido. Reações endotérmicas acontecem absorvendo energia térmica e a exotérmica vai acontecer liberando. E aí a gente vai fazer um experimento. O experimento é o seguinte: eu tenho esse sistema, tá? Eu sei aqui, deixa eu voltar um pouquinho, eu sei que quando eu tenho uma maior quantidade de N2O4, o meu sistema fica incolor. Quando eu tenho uma maior quantidade de NO2, o meu sistema ele fica vermelho. E aí eu tenho aqui o meu sistema lá embaixo a 25 graus Celsius. Num primeiro momento, perceba, eu vou colocar esse cara na água fervente. Então nós vamos aumentar a temperatura desse sistema e eu percebo a cor que ele ficou, tá? Então nós aumentamos a temperatura e ele ficou mais vermelho. Ok. Voltando então para a condição inicial, quando nós vamos agora colocar ele na água com gelo, ele fica mais incolor. O que é fato? Aí, o que é fato? Júlio, você colocou na água fervente e eu fiquei com maior concentração de NO2. Me prove, ficou mais vermelho. Esse dado está lá em cima, dizendo que o NO2 ele é vermelho. Então, coloquei na água quente e a reação aumentou a quantidade do NO2. Ao contrário disso, eu coloquei na água com gelo e o sistema ficou mais incolor, ou seja, eu tive uma maior concentração do N2O4. Então, quais são os fatos? Aumentei a temperatura, aumentei a velocidade no sentido endotérmico. Coloquei na água com gelo, ou seja, diminuí a temperatura, eu desloquei no sentido exotérmico. Tá? Mas vamos lá, eu preciso falar uma coisa para vocês, porque lá em cinética nós já conversamos sobre isso. O aumento da temperatura faz o que com a reação? Aumenta a velocidade da reação. Por quê? Aumenta a probabilidade de choques. Qual é a reação que ele vai aumentar, Júlio? As duas. Ele aumenta tanto a endo quanto a exo. O aumento da temperatura aumenta as duas reações, a velocidade das duas reações. E a diminuição da temperatura vai diminuir a velocidade das duas reações. E por que desloca? Porque uma delas aumenta mais e uma delas diminui mais. Tá? Uma delas aumenta mais do que a outra, e quando eu tiro o calor, quando a gente coloca num lugar mais frio, na água com gelo,
As duas vão diminuir, mas uma vai diminuir muito mais do que a outra. Muito mais do que a outra. Quem é essa reação tão sensível? Aquela que quando eu aumento a temperatura, ela aumenta mais, e quando eu diminuo a temperatura, ela é quem diminui mais, a reação endotérmica. Tá? E é por esse motivo é que a gente vai escrever o seguinte, ó, o aumento, o aumento da temperatura, o aumento da temperatura, olha o que eu vou fazer agora, ó, favorece, favorece o sentido endotérmico. Perceba que eu coloquei favorece, porque não é que aumente apenas o endotérmico, vai aumentar o exo também, só que o endo vai aumentar mais. E esse é um raciocínio que serve para você pensar no contrário. Então, a redução da temperatura vai favorecer o sentido exotérmico, tá? Então, quando eu diminuo a temperatura, eu vou diminuir as duas velocidades. E a velocidade da reação endotérmica vai diminuir mais do que a outra, deixando a exo maior. A exo ficará maior porque a endo diminuiu mais a velocidade. Então, por isso é que a gente não pode dizer, principalmente numa questão discursiva, numa questão aberta, que o aumento da temperatura aumenta a reação no sentido endotérmico. Não, a gente diz que favorece, porque as duas velocidades aumentarão com isso daí. Então, o que, é que eu preciso fazer? Eu preciso identificar qual o sentido é endo, qual o sentido é exo, para poder identificar quando eu aumentar a temperatura, para qual lado a velocidade ficará maior. Tudo bem até aqui? Muito bom. Então, vamos embora dar uma olhada aqui na nossa primeira questão. Foi uma questão aqui que caiu no Enem, que fala assim, olha, a formação de estalactites depende da reversibilidade de uma reação química, ou seja, de uma reação reversível. O carbonato de cálcio, CaCO3, é encontrado em depósitos subterrâneos na forma de pedra calcária. Quando um volume de água rica em CO2 dissolvido infiltra-se no calcário, o minério dissolve-se, formando íons cálcio e bicarbonato. Numa segunda etapa, a solução aquosa desses íons chega a uma caverna. Cadê? Me perdi. Ocorre a reação inversa, promovendo a liberação de CO2 e a deposição de CaCO3, de acordo com a equação apresentada. Considerando o equilíbrio que ocorre na segunda etapa, que é essa que está demonstrada aí na equação, tá? A formação do carbonato, o carbonato é esse sujeito que está aqui, ó, a formação do carbonato será favorecida pelo. Olha como o Enem foi muito bom nessa questão, ele botou favorecido. Nossa equação tem um ΔH, está me indicando aqui então que essa reação ela é uma reação endotérmica. Quando ele fala isso, ele está dizendo que a reação direta é endo e a inversa, então, é exotérmica. Ok, pessoal? Então, ele está querendo aumentar a concentração do CaCO3. O que, que eu posso fazer? Bora dar uma olhada. A diminuição da concentração de íons OH- no meio, não tem nenhuma relação com isso daí, vamos tirar essa daqui da frente. Aumento da pressão do ar. Então, bora lá. A gente está falando aí de um sistema aberto, tá? Então, essa mudança aí na pressão não vai provocar nenhuma alteração aí, não. Diminuição da concentração de HCO3 menos no meio. Então, olha só. Se a gente fizer a diminuição do HCO3, o equilíbrio se desloca para onde? Diminuir a concentração do reagente, desloca para a esquerda, para o lado do reagente. Boa, perfeitamente. Isso daí. Então, letra C está errada. Aumento da temperatura no interior da caverna. O aumento da temperatura favorece que sentido? Isso aí, o sentido endotérmico, portanto, essa é a nossa resposta correta. Letra E, aumento da concentração do CO2 dissolvido. Se a gente aumentar a concentração do CO2, desloca no sentido do reagente e não é isso que ele está pedindo.
Então, falso aí a letra E. Tranquilo então, pessoal? Muito fácil, não é? Mais uma? Mais uma. Bora lá. Na preparação do ácido sulfúrico, em uma das etapas do processo, ocorre o seguinte: vamos identificar aqui algumas coisas importantes. Em primeiro lugar, nós estamos falando aqui de um exemplo de uma reação exotérmica. Então, olha só, a reação direta agora é exotérmica e a inversa é endotérmica, ok? Para favorecer a produção do trióxido de enxofre, quem é o trióxido? Vai ser o SO3. Então, o que eu quero, pessoal, aqui, olha, o que eu quero aqui é aumentar esse sujeito aqui, tá bom? Favorecer a produção dele. Então, eu quero que desloque para a direita, tá? Perceba que quando você olha para as proposições dessa questão, ela usa dois conceitos, temperatura e pressão, tá? Temperatura e pressão. Eu já sei que se então, vamos fazer o seguinte, esquece as proposições, bora olhar aqui. Já que eu sei que ele está me pedindo temperatura e pressão, vamos analisar os dois e ver o que, que vai acontecer quando a gente fala em temperatura e pressão com relação a essa reação, no sentido de que eu quero aumentar a concentração do SO3, ou seja, eu quero deslocar para a direita. Temperatura, o que, é que eu tenho que fazer? Se aumentar a temperatura favorece o sentido endo, diminuir a temperatura favorece o sentido exotérmico, ok? Ok. Então isso significa o quê? Fácil. Significa que para favorecer o sentido aí do SO3, eu vou ter, em primeiro lugar, que diminuir a temperatura. Temperatura. Porque o aumento da temperatura favorece o sentido endotérmico. Então, a diminuição favorece o sentido exotérmico, que é o direto, que é o que vai me levar ao SO3. E a pressão? A pressão é, se a gente aumenta a pressão, diminui o volume, desloca para o lado que tem menor quantidade de moléculas do gás. Tá? Nós temos aqui 2, nós temos aqui 1, nós temos aqui 2. Então, isso significa que o meu reagente ele é de terceira ordem, e o meu produto ele é de segunda ordem. Então, o que, é que eu tenho que fazer com a pressão? Eu tenho que aumentar a pressão. Aumento a pressão, vai deslocar, vai diminuir o volume, vai aumentar a concentração, vai aumentar a velocidade daquele que tem a maior ordem, tá? Então, significa aqui que eu vou ter que diminuir a temperatura e vou ter que aumentar a pressão. Feito isso, é só eu procurar isso daí nas minhas proposições. Tá? Então, para favorecer a produção do trióxido de enxofre, eu vou ter que diminuir a temperatura e aumentar a pressão. Onde é que eu estou vendo isso? Aumentar a temperatura, tá falso. Diminuir a temperatura, ok. E a pressão, falso. Diminuir a temperatura, ok. E aumentar a pressão sobre o sistema, ok. Temos um vencedor. Letra C. Letra C. Na letra D de dado, aumentar a temperatura, diminuir a pressão é exatamente o contrário. Deixar a temperatura constante não vai alterar. Então, não, ele me pediu isso daí, não vai fazer isso. E diminuir a pressão está errado também. Ok, pessoal? Tranquilo até aqui? Então, preste atenção, isso daí foi o efeito da temperatura. Faça os exercícios do livro, se tiver dúvida, me chama. E aí, turma, próxima aula, sabe o que, é que a gente vai falar? pH e POH. Aguenta aí, já está chegando essa aula fresquinha para vocês, tá bom? Valeu!